Bem-vindo ao canal. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Hilar Santa Mônica. Ajude você também. Peço também a sua ajuda para o nosso canal. Uma ajuda, né? Clicando no joinha, no inscrever e também no sininho. E com isso vocês vão receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Hoje vamos responder as perguntas da semana. Perguntas de número 62. Muitas perguntas bem interessantes. Fique até o final do vídeo, tá? Que tem muitas informações bem bacanas aqui, tá certo? A primeira pergunta encaminhada pela Virgínia, tá certo? É uma pergunta muito comum, né? E ela me pergunta por que eu não uso, né? Eu não tenho usado a perlita, tá? No cultivo, nas pesquisas que a gente realiza no nosso orquidário, tá certo? Olha, Virgínia, eu já respondi essa pergunta num vídeo na íntegra, tá? Eu vou deixar aqui, ok? No caso da perlita, tá? Ela é basicamente importado, né? E com isso a gente paga em dólar, né? Então ela ficou muito caro e se para mim que a gente trabalha na forma de pesquisa, tá caro, imagina para o produtor, né? Então eu tenho certeza que muitos produtores estão usando alternativa à perlita, né? Eu já comentei aqui a casca de arroz poderia ser uma, tá? Mas o motivo de eu não estar utilizando é o preço, tá certo? Ok? A não ser que alguém nos doe, né, a perlita, vai ser difícil da gente utilizar porque o preço tá estratosférico, tá certo? A segunda pergunta é enviado pelo Euclides, uma pergunta bem bacana, né? Ele comenta que colocou, né? Ele tem colocado a borra de café, como eu já indiquei, né? E isso parece ter atraído as moscas do Fungus gnats, tá? Ele pergunta se isso é comum e como poderia fazer com esse problema, né? Primeiro tem que ver se são moscas mesmos do Fungus gnats, porque são várias moscas, né, que nós temos, tá certo? E se você realmente perceber que são moscas do Fungus gnats, tá certo? Você poderia fazer uma das alternativas que a gente sempre falou aqui no canal. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Você pode tentar utilizar, por exemplo, plantas repelentes, você pode usar casca de arroz carbonizada, recém-carbonizada, porque ela espanta qualquer tipo de insetos, tá assim? E outros mais, tá certo? Se você puder assistir, seria interessante. Agora, no caso da borra do café, o grande problema da borra do café é que infelizmente, né, com o passar do tempo, a gente começa a ver várias coisas dentro da borra do café, tá certo? Então, digamos assim, a gente já percebeu, né, a possível presença de proteínas, né? Porque vimos também crescimento de larvas de varejeiras nessa borra de café. Por isso que a gente pede, né? Por isso que eu recomendo, né? O secamento total dessa borra do café, que ajuda um pouquinho, né? Você pode secar e pode continuar usando. Agora, sabemos, né, que a borra do café ela tem vários nutrientes bem interessantes para as plantas, mas não exagere, né, na quantidade para aplicação da borra do café. Eu tenho visto gente que aplica a borra de café, tá certo, puro, né,
numa quantidade muito grande nas plantas. Algumas plantas vão aceitar, vão suportar, mas algumas podem sofrer com relação, principalmente digamos assim, fermentação que pode ocorrer na borra, tá certo? Então, muito cuidado com relação a isso. Na verdade, não é exatamente da borra do café que essas moscas vão se alimentar, né? Elas se alimentam, na verdade, de determinados fungos, né? E até algas que se aproveitam dessa umidade do substrato e essas moscas vão aproveitar desses fungos, tá certo? Desses micro-organismos, tá certo? E que o grande problema é que quando elas se acasalam, elas acabam colocando os ovos, né, sobre essa superfície, tá certo? E essas larvas que eclodem desses ovos, né, muito possivelmente pode ir atacar as raízes das plantas. Esse é o grande problema, tá certo? Mas se você puder assistir os outros vídeos, tá certo? Seria bem interessante, né? Porque é lógico que a parte adulta não causa tanto problema, mas pode depositar ovos, né? Nessas plantas e em outras plantas que você tenha na sua casa, tá certo? Então, seria interessante também fazer um controle, né, prévio dessas moscas adultas, tá certo? Existem várias alternativas que eu já comentei aqui, tá certo? Se você puder assistir os vídeos, seria bem bacana. A terceira pergunta encaminhada pela Júlia, né, ela é de Alagoas. Ela me pergunta por que variedade amarelo de dinheiro em penca, né, ou tostão, estão ficando verdes, né? Elas estão deixando de ser amarelo, tá? Olha, Júlia, a sua planta, né, para que todo mundo entenda, é a Calicia repens, na verdade é conhecido como tostão, tá? Ou dinheiro em penca, tá certo? E muita gente já comentou isso comigo. Eu já, né, adquiri uma planta dessas para fazer testes no orquidário, tá certo? Eu comprei em torno de 15 vasos, né? E fizemos todo o teste, inclusive fizemos a propagação dela, que é muito simples, né? Mas todas essas plantas acabaram ficando verde, tá certo? Ou seja, né, elas não eram novas variedades, elas eram variedades normais, tá certo? Deve ter sido feito algum tipo de aplicação nela para que elas ficassem amarelo, e o pessoal está aproveitando dessa situação para vender essas plantas nessa coloração mais amarela. Existem vários tratamentos, eu até posso postar um vídeo sobre isso, tá certo? Se você achar interessante, me mande essa solicitação que a gente faz, tá certo? Antes de continuar com o assunto, eu vou pedir para vocês, tá certo, uma ajuda, né, clicando no joinha, no inscrever e no sininho, esse sininho preto. Tudo isso ajuda muito esse canal, inclusive para que essa plataforma divulgue mais esses vídeos para muita gente, tá certo? Que tem dúvidas, né? E tem, digamos assim, ter cometido alguns desses erros, né? Que a gente tem visto aqui pelo canal, tá certo? Então, conto com a ajuda de vocês, tá certo? A quarta pergunta encaminhada pelo Ayrton, né? Ele pergunta se pode utilizar lâmpadas LEDs, né, no cultivo de plantas, tá certo? No seu porão, ok? Olha, Ayrton, pode sim, pode sim. Existem vários laboratórios, vários exemplos, né, na qual o pessoal tem feito o cultivo de plantas, né, em local que não tenha luz, tá certo? Somente com lâmpadas LED, ok?
O problema é conhecer a potência, né? Digamos assim, a faixa de luminosidade, tá? Das lâmpadas LEDs que a sua espécie exige, tá certo? Então, eu estou devendo esse vídeo ainda, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso num vídeo que a gente está ainda preparando, tá certo? Mas existe essa possibilidade, já existe até, na verdade, produção comercial que utiliza LED, tá certo? Para aumentar, né, o período de luz para cultivo de plantas, inclusive hortaliças, tá certo? No mundo todo aí, ao redor do mundo, tá certo? A quinta pergunta é encaminhada pela Tereza de Piauí, né? Ela pergunta se pode usar o pó de serra como parte do seu substrato. Olha, Tereza, eu já postei esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se você puder clicar e assistir, seria bem interessante. Mas aqui eu vou falar que você até pode utilizar a pó de serra, tá certo? Desde que ela esteja compostado, tá certo? Por quê? Porque existe uma coisa chamada relação carbono-nitrogênio, tá certo? E quando o carbono é muito alto, né, você pode ter uma reação, tá, de compostagem, digamos assim, até violenta, né? E isso pode ocasionar, pode simplesmente ela pode simplesmente queimar do nada, tá certo? Então pode pegar fogo. A gente já viu várias situações nesse sentido, tá certo? Então o interessante é que ela seja compostado, tá certo? Ou carbonizado para que você possa fazer o uso como substrato ou parte de substrato, tá certo? Vocês viram, né? Perguntas bem interessantes, né? Eu passo aqui informações técnicas para que vocês não tenham esse erro comum que a gente tem visto por aí, tá certo? Então, mas se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhe as suas perguntas, suas sugestões, que isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, eu dedico o vídeo para uma instituição filantrópica, né? E hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade recolhe meninas, tá, que tiveram problemas com abuso sexual, né? Meninas e crianças, né? E a gente tem ajudado essa entidade também. Se você puder ajudá-los, também seria bem interessante. Qualquer material é muito bem-vindo, tá certo? Livros, roupas usadas, alimento não perecível, tudo o que você puder doar, tá certo? Também peço ajuda para o nosso canal, tá certo? Como de praxe, né? Eu peço que vocês cliquem no joinha, no inscrever-se, tá? E também nesse sininho preto, né? Que ajuda muito a gente aqui, tá certo? Conto com a sua colaboração. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado!